Da cor da troca. Da cor do diálogo. Da cor da política. Da cor dos dados. Da cor da juventude. Da cor da educação. Da cor do legado. Da cor das mulheres. Da cor do futuro. A Voz da Cor, o podcast onde vozes diversas se encontram. A voz da cor. Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao A Voz da Cor. Eu sou Gabriele Araújo. E eu sou Thales Nota. E em dezembro, fechando o ano de 2023, vamos falar de futuro, ou melhor, de afrofuturismo. E para conversar com a gente, trouxemos artistas de destaque nessa área. A gente está com Anderson Chon, baiano, escritor, poeta, educador, quadrinista, e ele falou pra gente também que ele é super-herói nas horas vagas. O Chon é autor, entre outros livros, de A Despedida do Superfuturo, de 2020, Quando as Borboletas Saem do Casulo, de 2023, e da HQ Estados Unidos da África, também deste ano. Ele também tem participação nas coletâneas de contos Artistas Liberais, de 2019, e Tudo é Verdade, menos aquela parte, de 2022. O Chon ainda escreve na coluna Todo Mundo Odeia o Chon, do Jovem Nerd, pelo site No Mundo Negro, e foi responsável pela curadoria da FlipEF 2023 e também integrante do coletivo Tapioca Fantástica, e teve os seus versos em concertos da Orquestra Sinfônica da Bahia, em exposições da CCR Metrô e diversas festas literárias baianas. A gente também está com Daniel Cesarte, que também é baiano, é ilustrador e quadrinista, formado em artes visuais. É co-criador e diretor de arte do espetáculo Dança em Quadrinhos, contemplado pelo Prêmio Funarte de Dança Klaus Viana em 2019. Em 2018, ele diagramou a revista Conto dos Orixás, finalista do Prêmio Jabuti e vencedora do Prêmio Ângelo Agostini. Ele frequenta várias feiras literárias. Em 2023, o Daniel participou de diversas mesas de quadrinhos para o lançamento do Estados Unidos da África, que foi publicado junto com Anderson Chon, como na FlipEF, Flipelô, Flica, Fliamar, Flilauro, entre outros eventos literários. Em outubro, o Estados Unidos da África foi oficialmente lançado pela Academia de Letras da Bahia. E a gente também está com o Henrique André, que é paulista, designer gráfico de formação, cursando pós-graduação em design e cidade. Ele é ilustrador, muralista, roteirista, escritor, artista e pesquisador afrofuturista. Ele é membro do coletivo O Futuro é Preto, grupo voltado para ações de tecnologia, inovação, educação e cultura, usando como base o objeto de trabalho do afrofuturismo. Hoje é colunista da seção Design Ativista da Mídia Ninja. Ele tem 7 livros publicados, entre eles a HQ A Luz de Mayotte, de 2022, Ananda, Porque Sou Pretinha, desse ano, e o e-book Vasca, Contos Urbanos, também desse ano. Afrofuturo Ancestral do Amanhã, do ano passado, em 2022, que foi listado como um dos 30 melhores livros infantis de 2023 pela revista Crescer, e um conto na antologia afrofuturista Futuros Pretos Possíveis, também desse ano. Nossa, Gabi, a gente tá com um time de fera aqui, viu? Exato, muito bem-vindos, é um prazer tê-los aqui na Voz da Cor. Vocês teriam mais alguma informação sobre a trajetória de vocês que queriam compartilhar com nossos ouvintes? E eu também gostaria de pedir que vocês fizessem a autodescrição de vocês. Eu vou começar com a minha. Eu sou uma mulher negra, de pele clara, eu uso tranças, box braids, e eu tenho mais ou menos ali 1,5 m. Você quer começar, Anderson? Eu sou um homem preto, de 1,86 m, cabelo crespo, uso uma camisa azul, estou num cenário que é um quarto, onde há instrumentos atrás de mim, onde há livros atrás de mim, uma parede cinza e uma porta-vinho. Pô, o cara é alto, né? 1,86 m. Vou dar continuidade aqui, Anderson, que eu não tô nessa altura toda, mas sou um homem negro de pele clara, tenho 1,78 m e tenho cabelos cacheados, maiores, cortei aí recente, tô com a camiseta de cordel, preta e branca, e atrás de mim uma parede azul. Vou passar aqui pro Henrique. Eu sou um homem preto de 1,90 m, barba grisalha, óculos de armação transparente, tem alguns quadros atrás de mim, um deles é uma das capas de livro que eu escrevi, careca, estou de camiseta azul e sou fã do trabalho tanto do Anderson quanto do Daniel, né? Não tive oportunidade, na verdade não tive grana na época para apoiar o projeto do Catarse, mas
Tem um amigo meu, Regis, que é aqui de São Paulo, da Afrodinâmica, que tem o quadrinho, me mostrou e eu fiquei super encantado. Não só pelo desenho em si, mas da forma que é narrado. É um livro, quadrinho, e é surpreendente a forma que a narrativa é composta. De antemão, já quero me colocar como um fã e estou honrado de estar participando de uma roda com essa rapaziada tão fera, com jovens tão talentosos. Nossa, que chique, hein? Depois dessa declaração de amor aí, falta só o Daniel dizer que tem 2 metros de altura. É, Daniel? Eu tenho quase isso. Eu sou Daniel Cesarte, eu sou um homem pardo, eu tenho 1,69 de altura. Minha barba tá por fazer, porque como eu vou viajar semana que vem, eu tô deixando crescer para eu cortar no dia que eu for no salão. Eu tô com a camisa azul acinzentado da Turma da Mônica, eu tô com a guia de Oxalá, uma guia de Oxóssi, uma guia de Minha Mãe Oxum. Tô com o anel do Senhor dos Anéis no pescoço, tô com um boné do Ileaie, do perfil Azevite, e eu tô numa sala de paredes brancas. Atrás eu tenho 3 violões que eu toco nos intervalos, tenho uma televisão, uma mesa com alguns trabalhos de outros autores que eu fico estudando, e é isso. Uma guia de Oxalá e um anel do Senhor dos Anéis, né, Daniel? Muito bom, o sincretismo nunca foi tão grande. Henrique, brigadão, Regis é meu brother. A gente vai estar em São Paulo, eu voltar até o dia 9, eu não sei até que dia Sean vai estar. Aí se você quiser encontrar a gente para trocar uma ideia, fica à vontade. Já tá. Já estamos promovendo um encontro. A gente também está convidando para esse cafezinho também. Opa, na hora. Henrique, obrigado pelas palavras, velho. Massa. Vamos trocar essa ideia. Bom, a gente vai começar aqui com as perguntas, sintam-se à vontade. O Pantera Negra, especialmente a sequência de filmes, é considerado até um marco da cultura pop afrofuturista, e a partir dessa produção, um grande público acabou conhecendo um pouco mais sobre o tema, apesar de algumas controvérsias. Vocês poderiam contar pra gente quais obras elas são referências para vocês na temática afrofuturista? Tem alguma específica que marcou? E a gente pode começar pelo Anderson, seguir para o Daniel e depois com o Henrique. Você quer dividir com a gente, Anderson? Divido. Eu acho que a primeira coisa que eu preciso dizer nisso tudo é que eu e Daniel não conseguimos olhar a nossa HQ, os Estados Unidos da África, como algo afrofuturista. A gente está nesse debate interno e externo sobre se de fato nós fizemos uma obra afrofuturista ou o que a gente tem chamado de afropresentismo. Porque em momento nenhum a gente quis se descolar do presente. Então, na nossa HQ aparecem figuras como Jimmy Fallon, aparecem figuras como Lázaro Ramos, aparecem figuras como o Gilberto Gil, o Donald Trump, porque a gente Conceição sempre Evaristo. Conceição Evaristo, Emicida, mas tudo isso foi para a gente pisar no nosso presente e dizer assim, como é que seria a nossa sociedade hoje se tivesse uma grande mudança e essa grande mudança fosse uma espécie de Superman negro? E aí existe a figura do Rei Banto e todas as consequências sociais a partir da aparição desse ser. E a gente brinca com isso, não é afrofuturismo porque a gente nem enxerga tanto o futuro assim, nem de maneira tecnológica, nem de maneira temporal mesmo. Mas essa discussão tem sido muito interessante em chamar a gente para rodas de debate sobre afrofuturismo, para a gente entender, será que a gente fez afrofuturismo mesmo, ou será que a gente está tirando uma perninha do afrofuturismo, chamando de afropresentismo, a partir de qualidades que podem ser encontradas? Mas eu disse tudo isso para dizer que eu tenho um episódio do Lovecraft Country, que para mim é a coisa mais afrofuturista que eu já assisti, que é o episódio onde uma personagem entra numa máquina do tempo e ela vai para 3 gerações, assim. Então ela vai para uma geração em que ela é uma bailarina em Paris, ela vai para uma onde ela é uma guerreira de uma comunidade africana, e ela vai para o futuro, assim, que tem uma figura maravilhosa, que é uma mulher gigante, com black power, assim, tudo muito prata, muito cinza, e essa estética de quando ela consegue acessar esse futuro e ela conversa com o marido dela, né, em determinada situação, o marido dela já falecido, ela fala para ele que ele ter falecido foi bom, porque a partir de agora ela pode ser ela mesma, que ela viveu o tempo, a vida dela toda em subserviência a ele, e a partir da morte dele ela entende que ela pode ter uma vida, assim. Eu acho que esse domínio das ações
essa ideia de você tomar as rédeas da sociedade, ser do jeito como você acha que é. E essa reflexão vir de um personagem negro é muito afrofuturista, sabe? Porque em muito tempo a gente obedeceu ordens, a gente foi vendido, a gente foi comprado. Então quando a gente entende uma sociedade, a sociedade atual ainda vive reflexos disso, e a gente quer jogar essa história lá para frente, a partir da ideia de que, agora nós estamos no poder, agora a gente que manda, eu considero isso muito afrofuturista. Então esse episódio do Lovecraft Country me chamou a atenção antes mesmo de eu entender o termo, antes mesmo do termo afrofuturismo chegar em mim. E foi a partir dele que eu fui pesquisar e fui perceber, isso é afrofuturismo, que massas. Acho que a grande referência que eu trago em mim é esse episódio. Anderson, para responder essa pergunta, você levantou uma pauta muito maneira que a gente vai abordar aqui e mais em detalhes, se é o que é afrofuturismo, né? Se precisa se passar no futuro para ser afrofuturismo, se são as pautas no presente que são afrofuturismo. A gente vai se deliciar por isso, mas já gostei que você já levantou, assim, uma tocha, não vou nem dizer ali uma faísca ali dessa discussão de quão profunda ela é. E acho que para quem tá ouvindo e tendo o primeiro contato aqui com essa pauta do afrofuturismo, vai sair daqui com uma bagagem ali interessante. Mas não vou furar a fila aqui não. Daniel ali pode dar a sequência das suas referências de afrofuturismo ou de afropresentismo, do que você preferir aí. A gente tem debatido bastante sobre isso, sobre esse termo e tal, porque tem sempre essa questão, né? O afrofuturismo é uma utopia ou distopia que são futuros com populações negras e tal. Então, a nossa narrativa do nosso quadrinho, ela não é linear. É uma narrativa que ela começa em 2022, depois ela vai para o passado, aí a gente vai até o ano de 2028, que é a linha presente do quadrinho. Então, apesar de se passar num futuro, é um futuro bem próximo, mas é um futuro que é muito próximo. A gente não tem carros voadores, a gente sempre pergunta, o Wakanda é uma referência? O Wakanda é uma superpotência tecnológica que é fechada para o mundo, até para os outros negros do mundo. Nós pegamos um país que estava dividido e quebrado, unificamos ele, e aí a gente está mostrando os primeiros passos desse país. Então a gente fala sobre o lance do afropresentismo, porque pode vir a ser uma utopia ou se tornar uma distopia, mas a gente ainda não tem essa resposta, porque a gente está na porta de entrada ainda desse universo e tal. Então a gente ainda não fica, será que a gente é afrofuturismo? Será que isso aqui é uma ficção? Mas será que é uma ficção nesse sentido e tal? Agora, Sean levantou essa questão do Lovecraft Country, eu nem lembrava, esse episódio é lindo, Ave Maria. E aí eu fiquei até sem saber o que falar, agora que eu lembrei. Eu acho que uma das referências também que eu tenho, inclusive nas cores que me levam a pintar as artes que são pintadas, é a capa do Último Ancestral, do Alê Santos, que é um dos representantes do afrofuturismo no Brasil, e eu gosto muito de como ele trabalha o laranja e o roxo nas capas dele. Na verdade, não é ele, né? O desenhista é o Rafael Albuquerque. Mas a estética, eu imagino que, assim como o Sean está incluído em todas as decisões gráficas dos Estados Unidos da África, eu imagino que a Alê Santos está ali também. Então, uma das minhas referências de afrofuturismo nas minhas artes nos Estados Unidos da África, e até em outras artes que eu fiz de exposição, são as artes do Rafael Albuquerque para o Alê Santos. E você, Henrique, você poderia dividir um pouquinho com a gente? Quais são as suas referências? Eu estou me coçando aqui por esse negócio do afrofuturismo, do conceito de afrofuturismo, mas não vou também, como disse Thales, furar a fila. Porque é isso, né? O que é futuro, primeiramente, e o que é ancestralidade, né? Que são duas coisas, dois pilares aí que pautam. E o que é tecnologia? A gente também tem que pensar isso. O que é tecnologia? Tecnologia é só sci-fi, é só o carro voador? Ou a gente está aqui, é tecnologia? A nossa oralidade é tecnologia. A nossa cura pelas ervas é tecnologia. As guias de Daniel é tecnologia. Então, é algo que fica borbulhando na minha cabeça, mas vamos às referências. Eu tenho como referência a Luan Zala. Para mim, ela é a escrita dela, a forma que ela narra, ela tem a duologia em Verdades e Revolução. Para mim, são obras-primas, assim, dentro da literatura brasileira e principalmente dentro do afrofuturismo brasileiro. Outra referência que eu tenho é o Israel Neto, aqui de São Paulo. Ele tem um livro chamado Ancestral, que para mim é uma space opera, assim, com tudo que a gente gosta, com espaço-tempo, buraco negro, construção de ancestralidade. E aí, claro, Fábio Cabral também é um cara que eu admiro muito, não só na escrita, mas no que ele traz, o que ele conversa, as reflexões que ele traz.
né? Até as reflexões sobre o afrofuturismo. O Alê Santos também, tive a oportunidade de estar com ele agora na Flip, lá em Paraty, mais um nome dessas feiras complicadas aí, lá em Paraty, que foi muito legal ter a oportunidade de conversar com ele, trocar, né, de somar. E tem uma galera nova aí também chegando muito potente, assim, fazendo afrofuturismo, né? Tanto nos quadrinhos, quanto na literatura, quanto no cinema. Tem uma cena bem efervescente. Eu acho que essa cena só precisa se conectar mais. A gente tem um espaço comum para poder falar sobre isso, para poder falar sobre o afrofuturismo. Mas de bate-pronto, assim, essas são as referências que eu tenho nacionais. Bom, para quem queria conhecer um pouquinho mais, já ficou aqui alguns nomes para dar uma pesquisada e se aproximar e apropriar mais. Mas agora vamos então entrar nesse assunto que a gente mal tocou e já trouxe ali uma discussão super acalorada. Então, só para a gente nivelar um pouco aqui com todo mundo da audiência, o termo afrofuturismo, como a gente conhece hoje, ele surge ali na década de 60, cunhado por autores afro-americanos nos Estados Unidos, e ele se consagra ali como esse encontro entre a história, o mito e a cosmologia africana com a tecnologia e a ciência na construção das novas narrativas. E passando a partir dessa contemporaneidade do que a gente entende de afrofuturismo, vinculando essas obras como Pantera Negra, que a Gabi citou agora há pouco, até mesmo Lovecraft Country, que o Chão e o Daniel também citaram. É um gênero dentro da ficção científica e fantasia que exercita futuros possíveis, imaginando um mundo afrocentrado, onde as histórias são protagonizadas por negros e negras, confrontando o imaginário de que apenas um homem hétero, cis, branco, poderia viajar no tempo, ao passado especificamente, por exemplo, sem sofrer grandes prejuízos. E aí é onde a gente tem essa divisão, né? O que a gente está tendo aqui enquanto referência para começar essa conversa e para onde a gente pode ir com ela. Então sintam-se muito livres aí, senhores, para colocar o tempero de vocês, e vou começar aqui com essa questão que o Anderson levantou, que é que se precisa se passar no futuro para de fato ser afrofuturismo. E aí eu trago aí uma contribuição que é que se passa, olhando para a sua história, Anderson, aí já aproveitar para te ouvir, se passa a sua história num futuro muito próximo, daqui a um ano, por exemplo, mas esse um ano a gente não consegue olhar hoje no presente e ver como a gente caminharia para chegar até ele, de ter, por exemplo, um super-homem negro, fazendo analogia ali direta. A gente já não abre essa margem para que esse futuro não seja um futuro exato ali, assim, independente desse presente. A gente quase que espera um pequeno futuro de uma linha do tempo próximo ali, e se isso já não seria um exercício de afrofuturismo, mesmo que seja de um presente próximo ali, um futuro próximo. Mas quero te ouvir, Anderson, compartilha com a gente um pouquinho, você e o Daniel, dessas questões que vocês têm levantado em tantas feiras aí e mesas literárias. Cara, talvez sim. Por isso que eu falei que eu não sei. Eu não tenho a resposta para isso. A gente fez o quadrinho pensando completamente no presente. Mas é lógico que se a gente coloca um acontecimento diferente, é como se a gente criasse uma linha do tempo a partir desse presente, né? É como o Alan Moore faz em Watchmen. A história é igual até um ponto, aí o Dr. Manhattan é criado, a partir dali a história é outra, assim. Então, a nossa história é igual até que o Rei Banto surge, e a partir disso a gente está contando como seria a história a partir desse Rei Banto. E aí a gente vai falar sobre um presente, vai falar sobre um futuro e vai falar sobre um passado. O que eu vejo da nossa história é que o foco dela não é... Eu enxergo o futuro do afrofuturismo de duas formas. Ou ele é temporal ou ele é tecnológico. E aí eu concordo com o Henrique quando ele fala, o que é tecnologia, assim? Se a gente for colocar na ponta do lápis, a maior tecnologia que teve até hoje, a gente pode chamar a invenção da roda, né? Senão até hoje a gente não ia conseguir levar as coisas do ponto A até o ponto B. Mas tratando-se de estética, para a gente entender isso como gênero, né, como gênero literário, normalmente o afrofuturismo ele abraça essa alta tecnologia ou algum dispositivo que faz com que você acesse ela. Tipo, o Kindred lá da Octavia Butler tem a viagem no tempo. Não necessariamente tem uma máquina que você entra e você viaja no tempo, mas dentro da história tem a ideia da viagem do tempo, que normalmente é uma ideia altamente tecnológica, assim. Então o que eu vejo é desses dois vieses. Mas eu posso entender como você falou, sim, Thales, de tipo, a história afrofuturista, porque ela reimagina um tempo em que existe um super-herói africano, em que esse super-herói africano vira presidente e unifica todo o continente, e a partir daí é um futuro diferente.
Então, toda essa característica que você leu pra gente está dentro dessa estética dos Estados Unidos da África. Mas eu ainda gosto de entender que o que a gente está falando é sobre o presente, porque quando eu falo isso, eu estou falando para que negros e negras, cara, vocês são super-heróis, vocês são super-heroínas e vocês podem fazer a mudança agora. Eu acho que por muito tempo a gente passeou na ideia de que a mudança vem no futuro, sabe? A mudança está vindo, está chegando. E eu adoraria que essa mudança a gente conseguisse ver agora, que a revolução fosse agora. Acho que por isso a gente fala tanto sobre esse presente e que a gente está no momento de efetuar grandes mudanças. Olha, eu adoraria que fosse aí no presente, viu? Que a gente já conseguiria ter uma graninha maior, né? Todo mundo já vencer ali, passar essa etapa de sufoco. Daniel, então, pegando essa linha aqui que o Anderson falou pra gente, se essa história se passa no presente ou quando a gente tá falando de futuro, a gente também não tá falando um pouco de presente quando a gente fala de futuro? Porque pro futuro acontecer no efeito borboleta, ele precisa começar em algum lugar. E esse lugar geralmente é no presente ou no passado. Não, isso é verdade, isso é verdade. E aproveitando o gancho de Sean, a gente sempre pergunta, é um quadrinho de super-herói? Mas a gente fala que não é um quadrinho de super-herói. Tem um super-herói nele, mas é um quadrinho político. Tanto que um amigo da gente cunhou o termo fantasia politizada. E aí a gente tem trabalhado com isso. A gente está cheio de termo agora. É afropresentismo, é fantasia politizada. Eu estou com medo do que é que vai vir o próximo, que eu vou falar, eu vou ter que fazer uma carteirinha para lembrar de tudo. Mas a gente trabalha essas estéticas e agora parando para pensar e refletindo, estou tomando meu café. A gente está 2 meses na estrada. A gente literalmente fez uma turnê de banda de rock para lançar o quadrinho. E aí terminou o fim de semana passado e agora eu tô dando uma descansada, a Sean também. Tô fazendo outros trabalhos, mas eu tô dando uma descansada em casa. E aí, parando para refletir aqui, ouvindo o Sean, eu fico pensando, dando um leve spoiler, mas a influência do Rebanto no mundo, ela acaba gerando até uma evolução tecnológica, porque a última página do quadrinho a gente botou uma cena extra, porque apesar de não ser um quadrinho super-herói, mas história de super-herói tem que ter uma cena extra. Então a gente tem uma cena pós-crédito que ela mostra já um avanço tecnológico de outro país devido à existência do Rei Banto. Então talvez a gente esteja indo nesse caminho, irmão, do afrofuturismo. A gente está saindo um pouco e como a gente está em 2028, no final do quadrinho, no próximo volume, outro spoiler, a gente vai fazer 3 volumes. Então, opa, olha só. Olha, Henrique, estamos ficando felizes aqui, né? Então, no próximo volume, a gente vai abordar as eleições democráticas já após o 2º mandato do Rei Banto. Então já vão ser mais, 4, talvez 5 anos no futuro. Provavelmente a gente não vai ter carro voador, porque todo mundo que assistia De Volta para o Futuro pensava, quando chegar no ano de 2000 vai ter carro voador. E até hoje eu espero o meu tênis que amarra sozinho e o carro voador e não vê. Mas é basicamente isso. Henrique, para você, e o que é afrofuturismo? Você é membro ali do coletivo Futuro é Preto, vocês discutem e levantam algumas mesas ali próprias de afrofuturismo. Como que você enxerga essa discussão do Anderson e do Daniel ali desse exercício? Eu acho massa. Não, eu queria enriquecer um pouco a provocação que o Anderson e o Daniel trouxeram, porque você lançou um HQ em 2022, Henrique, que é a Luz de Maiote, que também fala sobre um pós-pandemia. Então, eu queria que você, nesse círculo todo, falasse sobre essa obra, se você acha que se encaixa no afrofuturismo ou não. Queria que você discutisse um pouquinho também. Que é isso, a gente está falando de uma temporalidade passado, presente e futuro ocidental, né? Então, dentro de um olhar ocidental, né, futuro está lá na frente, passado está lá atrás, o presente é hoje, enfim. Só que a gente esquece que a gente vem de uma origem, né, de uma ancestralidade que é a espiral, né, o tempo é a espiral para a gente. Então, hoje é futuro, gente, hoje é futuro. Né? Hoje é o futuro de alguém dos nossos antepassados e nós somos versões melhoradas desses nossos antepassados e vamos criar com o nosso trabalho hoje, com o que Daniel está fazendo, com o que Anderson está fazendo, com o que vocês, Gabi e Thales estão fazendo, com o que eu estou fazendo, a gente vai construir uma sociedade melhor ainda no futuro. Então eu vejo essa construção da narrativa do afrofuturismo, até pensando na estética também, às vezes desprezando algumas tecnologias que nos trouxeram até aqui, né? A tecnologia da oralidade, como eu falei já, a tecnologia da cura pelas ervas, a tecnologia da ancestralidade relacionada às potências da natureza, como os nossos orixás, e a sabedoria e a filosofia que esses orixás trazem e jogam para frente, além de coisas que nos foram roubadas no processo de escravização, na abdução que houve de África para cá,
né, de África para os países, né, da diáspora, que é, por exemplo, a capacidade de sonhar. Eu sou um cara que escrevo sobre sonhos, escrevo um universo fantástico, onde sonhos e pesadelos disputam os sentimentos humanos, e aí eu trago o primeiro sonho que se torna realidade e o primeiro sonho que se torna pesadelo, em Alakbar e Sige. Então, a gente está vivendo um futuro de alguns dos nossos ancestres de uma forma muito potente, e o que a gente constrói hoje também vai impactar no futuro de muitas pessoas. Eu dou 2 exemplos que eu considero hoje, né, de ações, de feitos afrofuturistas, porque o afrofuturismo não está só na questão artística. A arte é a principal ferramenta para a disseminação do afrofuturismo. Eu vejo o afrofuturismo como estilo de vida, né? É uma vivência todos os dias, é pensar futuros prósperos para as pessoas pretas, sem me desvincular do meu passado, sem desvincular da minha ancestralidade, sendo esse passado um passado próximo, que é meu pai, minha avó, meu avô, ou um passado mais longínquo em África. Então, uma mulher preta que dá à luz hoje, para mim, isso é um ato afrofuturista, né? Dentro da sociedade que a gente tem, dentro desse racismo estrutural que a gente está afundado, uma mulher que acredita no futuro, colocando uma criança preta no mundo, isso é um ato revolucionário afrofuturista. Um corpo preto que sai para trabalhar pela manhã, toma a bênção do pai, da mãe, do avô, da avó, e sai de casa para construir um futuro melhor para si mesmo e para os seus sobrinhos, filhos, esse é um corpo afrofuturista, né? Então, essa construção do afrofuturismo acho que está mais próximas de nós do que a gente acredita, né? Porque o termo em si, ele ainda é muito distante, né? Ainda colocam, por exemplo, lá nos Estados Unidos, no Sanha, mas pensando que na mesma época, Jorge Ben estava aqui inventando um estilo de música, uma forma de tocar violão, uma forma de musicalidade que até hoje é propagada, que pauta famílias, que inventou uma dança, que inventou um estilo musical, samba-lanço, que trouxe felicidade e prosperidade para famílias pretas nas suas festas de domingo, trazendo para a realidade paulistana, né? Então, como não dizer que Jorge Ben é afrofuturista, né? Se na mesma década de 60 ele estava lá escrevendo acordei com a vontade de saber para onde eu ia e onde ia meu mundo, descobri que além de ser um anjo eu tenho 5 inimigos, preciso de uma casa para minha velhice, mas porém preciso de dinheiro para fazer investimento, preciso às vezes ser durão, pois eu sou muito, muito sentimental, meu amor. Pô, falar que homem preto não ama, que homem preto não fala em futuro, que homem preto... Então, é isso, o afrofuturismo para mim é isso. E aí eu vejo, dando meu pitaco, Anderson e Daniel, a obra de vocês eu vejo como uma obra afrofuturista, sim. Falar do presente também é falar do futuro, porque a gente... automaticamente que a gente está apontando os dedos para as nossas questões presentes, a gente está já construindo o futuro e a obra de vocês é muito necessária para isso. Então, é isso, acho que... e falando da Luz de Maiote, sim, eu vejo como uma obra afrofuturista, porque tem elementos da fantasia ali. O Rior Fanon, que é o detetive, ele ganha um poder de uma ancestralidade, de um arquipélago que existe em África, mas é porto ultramarino francês, que é o Maiote. E aí ele ganha a ancestralidade de Maiote, né, viva nele, e ele consegue desvendar casos, desvendar mistérios através desses poderes que a ancestralidade traz. Então, eu vejo também como uma obra afrofuturista. Uma coisa que é assim, que só para finalizar, a única coisa que para mim difere, né? Acho que a temporalidade, a tecnologia a gente pode discutir. A única coisa que a gente não pode discutir sobre uma obra afrofuturista é o protagonismo não só do personagem, mas da autoria. Só é afrofuturista se for um preto que fez, um preto ou uma preta, um preto que fez. Senão, não é afrofuturismo. Acho que é o único ponto que eu coloco assim, tipo, é afrofuturista. Se foi um corpo preto que fez, há grandes possibilidades que seja. E aí a discussão a gente alimenta ela, porque ela é saudável, ela é salutar, ela é necessária, até mesmo para a gente começar a trazer um conceito de afrofuturismo brasileiro, que a gente ainda está muito pautado no estadunidense. Às vezes pode vir do afropresentismo, viu, Anderson? Eu tenho uma questão quanto a isso. Primeiro que eu concordo muito com essa ideia de que só dá para ser afrofuturista se for, por exemplo, personagem preto e autoria preta. Isso não tem que pautar nada, assim. Já roubaram tanta coisa da gente que não roubem isso também, né? Mas aí eu tenho um medo, que é, se a gente ampliar demais esse conceito,
Por exemplo, se eu escrevo uma história sobre o presente, imaginar que isso é o futuro de alguém, eu posso, às vezes, sei lá, me colocar muito no passado e dizer, não, o passado é o futuro de alguém, assim. Então, sabe, às vezes eu tenho medo de esvaziar o gênero, de que tudo seja afrofuturismo, ao mesmo tempo que nada é afrofuturismo. Tudo ele é vizinho do nada, sim. Por isso que eu percebo, ou pelo menos tento enxergar o afrofuturismo através de algumas características que me norteiem nesse sentido de tipo, não, beleza, isso daqui é afrofuturismo, pô, isso daqui não é, sei lá, isso daqui é uma ficção, isso daqui é uma fantasia, isso para também a gente não ser colocado numa caixa de tipo, o cara que é branco, ele pode escrever fantasia, distopia, ficção científica, e o cara que é preto tá sempre escrevendo afrofuturismo, sabe? Por isso, esse cuidado de dizer, pô, será que minha obra Pô, se eu não fiz com essa intenção, você entende? É muito menos do que dizer, não quero que me chame de afrofuturista, não. Pelo contrário, maravilhoso. Quando você diz assim, sua obra pô, muito feliz com isso. Mas é a reflexão de, pô, o afrofuturismo é o que exatamente? Enquanto filosofia de vida, massa. Concordo pra caramba com você. Ter um filho hoje em dia é um ato de rebeldia. Ser uma pessoa preta e colocar um filho preto hoje em dia é mais rebeldia ainda. Mas nas artes, na literatura, na música, o Robert Johnson é super afrofuturista. Ele é tão afrofuturista que tiveram que inventar que ele fez um pacto com o demônio só porque ele sabia tocar guitarra pra caramba, sabe? Mas é nisso que eu fico meio balançado, assim, de tipo, pô, é interessante, assim como todos os outros gêneros literários, que a gente entenda as suas características para não parecer que tudo é. Então, aí é que tá, Anderson. Eu acredito muito nesse guarda-chuva gigantesco que é o afrofuturismo, né? E aí vem esses subgêneros. Até como no Brasil criou-se o sertão punk, que é um subgênero do afrofuturismo, né? Aí a ficção científica, enfim, o sci-fi, o hard sci-fi, terror, horror, suspense, que também pode ser feito afrofuturismo com terror, horror, suspense. Então, eu acredito muito nisso, que é isso, que eu vejo muito o afrofuturismo como um estilo de vida, né? Como uma filosofia de vida mesmo. E aí, debaixo desse guarda-chuva que esse estilo de vida traz, a gente pode aí trazer esses subgêneros, né? E falar, é uma obra afrofuturista de ficção especulativa, é uma obra afrofuturista, mas, claro, também sem generalizar e sem banalizar o termo, e, claro, também, sem abrir mão dele, velho. Eu acho que esse ponto que você falou, já nos foi roubado muita coisa, e acho que isso não é fora de cogitação. Branco não faz afrofuturismo. Velho, Henrique falou, já tinha um triplex aqui, aí Sean foi falar, o triplex já tá super lotado agora aqui, mas eu adorei o presente é o futuro de alguém. Rapaz, isso é profundo, velho. Eu fiquei pensando, caramba, quem é que pensava que a gente ia usar, a gente ia ter celular no relógio, que a gente ia ver o horário que o ônibus chega através do GPS que tá vindo no relógio, ou essas coisas essas invenções que a gente vê hoje, que quem é da década de 80 como eu não imaginava que ia ter. Óculos de realidade virtual. E aí você falou o negócio do Jorge Ben, eu fico pensando, o afrofuturismo ele já vai além da produção literária. Porque se aí você pega isso, Neguinho do Samba criou o samba reggae, já fez todo um estilo musical. O Lodum é afrofuturismo pra caramba, você é louco. Eu aprendi história da África escutando o Lodum, velho, você é louco. E a gente aqui, agora já é difundido, mas guitarra baiana, criação daqui, hoje em dia o Baiana System levou a guitarra baiana para o mundo, e sem falar de que o Baiana System é uma revolução musical que eu e Sean somos grandes fãs e tal. Pô, Baiana System é o expoente maior de música que nós temos aqui na Bahia, aqui em Salvador, e que alcançou outras paragens, levando a musicalidade num outro nível, e com produção literária dentro da música e tudo. Então, hoje em dia, olhando isso que vocês falaram, para mim, o afrofuturismo já está além da produção literária, já está Eu assisti ao Paió ontem, você vê que hoje em dia as pessoas falando de ancestralidade, elas já se vestem do seu jeito próprio, a gente não está mais usando roupa de marca na rua aqui. Você já vê as pessoas com tecidos africanos, estampas africanas, com suas guias, ninguém está escondendo mais de onde vem e suas raízes e tal.
Olha, a gente pegou essa discussão em afrofuturismo em HQ especificamente para a gente conseguir apresentar a pauta dessa forma, com uma discussão bastante qualificada, como a gente está tendo aqui, tá mais claro para todo mundo. Acho que todo mundo deve estar se deliciando aí, quem está ouvindo em casa agora. Mas ela vai muito além, com certeza. A gente, quando vai olhar para afrofuturismo na moda, como o Daniel acabou de colocar ali, existe aí, acho que na própria Bahia, inclusive, os Meninos Reis, aí tem uma grife incrível ali que olha muito para isso. E para falar ali de também, eu adoro o trabalho deles, maravilhoso. Sim, com certeza. Tem um dialeto africano, né, que ficou muito famoso aí na voz do Emicida, que é aquele que Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje, né, que exemplifica muito bem essa ideia e esse conceito africano de história e ancestralidade espiral que o Henrique acabou de dar essa bela explicação aí pra gente. Muito obrigado. Vou puxar aqui a nossa última pergunta, gente, pra vocês, já aqui com esse pesar um pouquinho aqui no coração, né, Gabi? Porque tá muito gostosa dessa discussão, dá vontade só de ficar ouvindo aí vocês. Gente, como a gente disse na abertura do podcast, existe uma grande questão que é o pontapé do afrofuturismo. Que aqui a gente ouviu sendo falado e até mesmo questionado e ver qual que é a origem disso no Brasil de outras formas, que é: pode uma comunidade cuja história foi deliberadamente apagada imaginar um futuro possível? E qual seria o caráter desse futuro? Uma vez que o apagamento dessas histórias negras é milenar e ainda tem muito a ser contado. Tem várias histórias aí para ser contadas e recontadas. E aí quero começar aqui com você, André, para a gente fazer essa fala final aqui de vocês, e já podem também ali emendar algum agradecimento, mas principalmente queria que vocês começassem respondendo qual é a esperança para vocês para esse mercado que a gente está começando a olhar com mais carinho agora, que é afrofuturismo no Brasil, para daqui a alguns anos a gente voltar a ouvir esse episódio e ver o que o Sean do futuro, o Daniel do futuro, o Henrique do futuro vão achar do que vocês pensavam, de que nós pensamos sobre afrofuturismo, né? Esse aqui é o legal aqui. Vamos conversar com você, Henrique, qual que é o futuro do afrofuturismo, quanto mercado, enquanto desejo também, e o seu agradecimento. Aliás, se eu puder pedir um spoiler para você, Henrique, o Daniel e o Sean, eles já deram uma pincelada que vão ver mais edições dos Estados Unidos da África, então se você puder dividir um pouquinho. Sim, é isso. Quando a gente começa, não para mais. Então, a gente sabe que o mercado editorial no Brasil é um mercado muito difícil, né, que não nos remunera bem, ou de forma independente, a gente fazendo o livro de forma independente, ou fazendo através de uma editora, é super complicado, o percentual ainda de ganhos para o artista, e aí eu também sempre trago ilustradores para os meus trabalhos, porque essa disputa de imaginário também é necessária, se faz necessária, né, trazer imagem, trazer o imagético, não só a escrita, mas também, porque o nosso sistema educacional ainda é muito eurocêntrico, então a gente tem que trazer a ilustração como forma também de coautoria daquilo que a gente faz. Então tem livro para chegar aí, que é o terceiro livro que fecha essa saga aí de Alagbara, Cisne e Imuná, que são 3 sonhos, né, que no universo fantástico aí lutam contra os pesadelos, e aí alguns seres humanos também têm o poder de se conectar com seus sonhos, ganhando poderes para lutar contra esses pesadelos também. Então, aí, enfim, tem livro novo para sair ano que vem. Ano que vem faço 10 anos de carreira, assim, em 2014 publiquei meu primeiro livro de poesias, então pretendo fazer várias coisas aí nesse próximo ano, né, comemorar, porque a gente tem que comemorar nossas conquistas sim, e eu vejo o futuro do afrofuturismo brasileiro bem promissor. Eu acho que é uma cena que é muito potente, tem muita gente fazendo afrofuturismo, nem sabe o que está fazendo, porque a gente tem poucos espaços como esse, que a gente tem a segurança de discutir, de colocar nossas ideias e de falar sobre aquilo que a gente faz de forma respeitosa e de forma bacana. Então, eu vejo como um futuro promissor, porque as pretitudes do Brasil são pretitudes únicas, e a construção de pretitude no Brasil se deu de forma também ímpar. Não é como a pretitude dos Estados Unidos, não é como a pretitude aqui da América do Sul, acho que é a que mais dialoga é a colombiana, mas mesmo assim ainda é muito diferente, e acho que a gente está num trabalho bacana, só precisa se conectar mais, a gente precisa se conhecer, a gente precisa se falar, a gente precisa
Se aquilombar, né, Henrique? Exatamente, sair dessa coisa, Thales, que a estrutura racista nos coloca, que é o preto do holofote, né? Aquele preto na evidência e os demais pretos se degladiando para estar naquele holofote. Então, se a gente parar de se degladiar e parar um pouco, respirar e falar, não, vamos trocar aqui, gente, vamos... Aí tem o Lucas Conte, que está fazendo RPG, que fez o RPG Massa Mojubá, que é incrível. Aí tem Anderson, que está trabalhando pra caramba, Daniel, que está trabalhando pra caramba, tem o Regis, da Afrodynamic, tem os meninos aqui de São Paulo, da editora Quitembo, que é uma editora especializada em afrofuturista. Todos os livros dele são de afrofuturismo e trazem artistas novos sempre, fazendo edital ali, abrindo chamamento para novos artistas. Então, acho que a gente precisa se comunicar mais, fazer uso dessa tecnologia ancestral da comunicação e da oralidade para a gente se aquilombar, para a gente se fortalecer e criar uma cena forte e a gente subverter essa lógica das publicações que é feita no Brasil hoje, né? E fazer com que as grandes editoras nos engulam e nos publiquem, porque elas vão ter que nos publicar, porque nós somos um nicho consumidor grande, né? As pessoas querem... E essa história que brasileiro não lê, que brasileiro não compra livro, isso é uma falácia. Eu tive em 3 bienais esse ano. Eu tive na Bienal do Rio, na Bienal de Alagoas e na Bienal de Pernambuco. As pessoas estão ávidas por leitura. Só que o mainstream, os nossos meios de comunicação não nos entregam, as nossas redes sociais não nos entregam para as pessoas que se identificariam com aquele nosso trabalho, com a nossa leitura. Então, a gente furar essas bolhas, furar esses desafios, driblar o algoritmo e chegar o mais longe possível com os aliados, nos aquilombando, nos conhecendo, trocando informação entre nós e trocando os trabalhos também, e trabalhando juntos também, isso é muito importante. Os collabs, né? Maravilha, obrigado, Henrique. Daniel, o que você imagina aí para o futuro do afrofuturismo brasileiro e do mercado literário afrofuturista? Rapaz, uma coisa, Henrique falou aí, e uma coisa que eu, o Sean e outros autores daqui, a gente tem debatido muito, é arranjar novas formas da gente entrar no mercado e tal, porque esse sistema que a gente vê de editoras, de publicação, esse é um sistema muito abusivo. No caso eu e o Sean, a gente fez um quadrinho, a gente levou 3 anos para fazer um quadrinho. Tirou do próprio bolso, a gente fez o Catarse foi para fazer os custos de impressão. Mas os valores que a gente tinha que tirar do nosso próprio bolso para pagar as contas, enquanto a gente estava produzindo esses 3 anos, foi inteiramente meu e dele e tal. E aí você passa para uma editora, você ganha 8% de capa e tal. Onde é que está a justiça para o autor nisso? Aí a gente tem debatido bastante, a gente ainda não chegou num lugar específico ainda, mas a gente quer tentar arranjar novas formas de, sei lá, fazer uma coisa como o Dwayne McDuffie fez nos Estados Unidos, citando os Estados Unidos, mas montar uma editora de pessoas pretas, pessoas racializadas e dar o valor devido a cada autor. A gente quer muito fazer isso e, inclusive, comunicando com outros, a gente entrando em contato com outras pessoas, porque tem muitos autores periféricos, fora do eixo Rio-São Paulo, que estão aí nas periferias do Brasil, que não tem voz, né? Conceição Evaristo tem aquela frase clássica dela, que eu gosto de alterar um pouco, que é: eles insistem em nos calar e a gente insiste em continuar gritando, porque senão a gente não vai conseguir ter espaço. Eu até esqueci qual é o começo da pergunta, mas... O seu desejo aí pro afrofuturismo brasileiro, você já trouxe muito aí do mercado literário, né? Do Brasil, bem mais próspero, já tá até mais claro, Daniel. Pronto. Então, eu acredito que daqui para frente é só ter mais produções, vai ter mais produções, já está tendo. Muita gente está, tipo aqui em Salvador, a gente está em contato com muita gente que está começando a sair da bolha, eu quero publicar isso, e eu e o Sean, a gente está estendendo a mão, porque, é legal a gente subir, mas subir sozinho é muito solitário, a gente quer que todo mundo esteja lá em cima, todo mundo esteja publicando, todo mundo esteja mostrando seus trabalhos. E aqui a gente tem um diferencial que narrativas pretas, narrativas de ancestralidade, elas não estão só sendo de afrofuturismo. A gente tem o Hugo Canuto aqui, que ele está trazendo a mitologia, ele está trazendo o passado. O Canuto é amigo da gente, a gente fala que ele mostra o passado, e a gente está mostrando o presente. Meu irmãozão, parceiraço. Inclusive, um dos agradecimentos do meu primeiro livro está lá para ele, porque ele foi muito importante na minha trajetória. O Hugo é parceiraço. Ele é irmãozão. A gente vai estar com ele na sexta-feira. Ele vai fazer o lançamento aqui, Sean vai mediar. E aí a gente fica falando sobre isso, sobre como as narrativas elas estão saindo agora. Aí vocês têm o Alex Mia aí, né? Que ele sempre teve lançando quadrinhos sobre orixás e tudo.
Então, eu acho que é um futuro muito promissor. É um futuro afrofuturista para o afrofuturismo. Que maravilha, maravilha. Obrigado, Daniel. Anderson, para fechar aí a sua reflexão sobre o afrofuturismo brasileiro, eu não vou nem entrar na discussão se os Estados Unidos da África também são aí afrofuturistas depois de todo esse dia. Acho que é bom agora até pensar, né? Refletir, né, Anderson? Colocamos coisas na cabeça. Com certeza. E o massa é isso, né? Um copo que ele já está completamente cheio, não cabe mais nada, né? Por isso que eu deixo meu copo sempre pela metade. Primeiro, agradecer bastante esse papo. Eu acho que a gente só cresce a partir do conhecimento mesmo, sabe? Eu sou um cara que ama conversar, ama conhecer pessoas, porque cada pessoa é um poço de conhecimento e a gente conseguir mergulhar um pouco nisso é fundamental, assim. Então, obrigado demais pelo convite. O afrofuturismo, para mim, tem um futuro brilhante. Descobriram que a gente tem dinheiro, é isso. Black money. Descobriram. Aí a gente precisa ser estratégico e entender para quem que a gente quer dar esse dinheiro. Quando o Daniel falou aí que a gente está discutindo sobre esse novo modelo de mercado, a gente está discutindo, mas tenho uma certeza que eu tenho é que minhas histórias, elas não vão para a mão de pessoas brancas para eles ganharem dinheiro em cima de mim. As histórias que vão são que eu construo para isso. Então, beleza, quer que eu publique para a editora X? Tá bom, vou escrever aqui uma parada que é para isso, sabe? Mas a mina de ouro vai ser para mim e vai ser para os meus. Eu acho que a gente tem que aprender a ser estratégico. Simplesmente, esse mercado é cheio de pessoas brancas, então beleza, então vamos lá, vamos jogar o jogo. Mas vamos jogar o jogo sempre vendo lá no final que o nosso objetivo é fazer com que eu ganhe e que os meus ganhem. Utilizando o mesmo jogo que eles fizeram todo esse tempo. Eu não acredito num rompimento total, sabe? Pelo contrário, eu acredito no que for estratégico, no que for tático, da gente entender onde é que a gente consegue ganhar aqui, onde a gente finge que está concordando, mas na verdade a gente só está dando a volta para sair pelo outro lado. Eu acredito que o afrofuturismo, assim, enquanto gênero literário, musical, estético, ele vai crescer muito, ele vai chegar em muitos lugares e a gente vai ver uma onda de autores e de autoras que vai construir suas histórias pretas, suas histórias de ancestralidade. Eu acredito muito que o mercado conseguiu enxergar isso. Não acredito que o mercado seja bonzinho, ele só percebeu que dá dinheiro, ele só percebeu que a gente vai ter mais adaptações sobre isso, que a moda ganha com isso, e aí a partir disso ele está dando mais atenção, mas já que ele está dando atenção, então vamos lá, vamos abraçar isso. Eu acho a Kitembo maravilhosa, já mandei um monte de coisa para a Kitembo, eles me responderam dizendo assim, isso daqui a gente não publica não. Eu fiz a minha versão Lovecraft Country com o racista lá do sítio do Pica-Pau Amarelo. Uma espécie de... Eu criei uma história onde a tia Anastácia era dona... Isso, a tia Anastácia era dona do sítio e ela fez dele um quilombo. E aí eles falaram, velho, é muito massa, mas aqui a gente nem passa perto disso, assim. Eu falei, vocês estão certos, beleza. Não é pra passar perto mesmo, não. Foi quase um conselho esse meio resposta, né? É por aí. Não, mas eu ainda vou, assim, porque a gente tem uma biblioteca aqui chamada Monteiro Lobato, aí eu sou louco pra publicar esse livro pra que o lançamento seja lá, só pra eu poder chutar a porta, sabe? Mas é isso, eu acho que a gente tem muita coisa bacana por vir. O ano que vem, em março, eu lanço um livro, volto de novo pra ficção. Eu sou da poesia também, Henrique, meus 3 primeiros livros são de poesia, e aí eu já publiquei narrativas e tal, e eu volto pro romance num livro chamado Não Termine Comigo, Joana, em março, e eu vejo isso, todo mundo ao meu redor muito produtivo, querendo muito. Eu tô com o Daniel totalmente, não dá pra pensar um topo onde só caiba você, pra mim o topo tem que estar todo mundo abraçadinho, assim, porque só vai funcionar se for pelo coletivo. E aí eu agradeço de novo o convite, esse papo maravilhoso que a gente teve hoje, assim, a ideia do afrofuturismo como guarda-chuva abriu a minha cabeça pra caramba, acho que hoje mesmo eu vou fazer um post dizendo eu escrevi um HQ afrofuturista. Que bom, esses lugares precisam ser ocupados, Anderson. E que bom que são vocês que estão ocupando, né? Saímos dessa com muita esperança, né, Gabi? A gente agradece muito, Henrique, Sean, Daniel. A gente não imaginava que seria uma conversa tão rica. Que bom que foi. A gente agradece pela presença, pelo tempo de vocês, que o tempo é precioso. E por vocês serem essa referência, né? E serem um papel
muito grande na nossa cultura que tem inspirado os nossos jovens, estimulando e motivando o interesse pela leitura e criando histórias afrocentradas. O nosso episódio está chegando no fim e o roteiro foi elaborado pela Juliana Ribeiro, com supervisão minha e do meu amigo Thales Nota. A edição é da Maísa Girardello Barbosa e da Toro Áudio. E a apresentação foi minha, Gabriela Araújo, e do Thales. Antes de encerrar, eu deixo o convite para vocês ouvirem todos os episódios do Spotify do Da Cor e seguir as nossas redes sociais no @instituto_da Cor no Instagram. Até 2024!